É inegável que Friends é uma das melhores séries já feitas no mundo. Humor leve, humor fácil de entender, desentendimentos, questões complexas da vida, romance, enfim, tudo que uma boa série precisa ter. Além de ótimos personagens, né, como o Gunther, o dono do Central Park, ou a Janice, né, oh my god. Além, claro, dos 6 protagonistas, né? A Mônica, a Phoebe, a Rachel, o Ross, o Chandler e o Joey. Mas desses 6, eu quero falar apenas de 2. O Ross e Rachel. Mais especificamente sobre o relacionamento deles. Você já parou para pensar teologicamente sobre o relacionamento do Ross e da Rachel? Olá, eu me chamo Henrique e você está aqui no canal Minha Visão sobre Deus. Um canal onde eu falo sobre séries, filmes, animes, desenhos, enfim, e tento colocar teologia, tento aplicar Deus nessas coisas. Em personagens, em lutas, em um casal, como o caso desse vídeo. Como eu disse no começo do vídeo, eu quero falar um pouco sobre o Ross e a Rachel. Mas se você não conhece nada de Friends, nem sobre os personagens, vou dar um breve resumo sobre o que eu quero falar. Bom, eu comecei a assistir Friends graças a Liz. A gente casou, ela tinha um box com todas as temporadas de Friends, né? Ela já tinha visto mais de uma vez. E para que ela assistisse Naruto, eu assisti Friends. Então o outro vídeo foi sobre Naruto e esse vídeo é sobre Friends, até uma homenagem aí ao nosso começo no casamento, né? Eu assistindo as 10 temporadas de Friends e ela assistindo todo Naruto e Naruto Shippuden também. Olha, com certeza foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje Friends é minha segunda série favorita, eu assisti ela em 3 meses. Foi tudo muito rápido assim, mas eu gostei muito de ter visto ela depois que ela acabou, porque eu acho que eu ficaria muito nervoso se estivesse assistindo conforme ela ia lançando. E claro, o casal que eu mais gosto em Friends é Ross e Rachel, e é por isso que eu decidi trazê-los aqui como um tema de um vídeo. Uma das principais informações que temos no começo da série sobre a Rachel é o fato dela ser filha de uma família bem rica e que ela sempre teve tudo do bom e do melhor, mas que ela decidiu mudar. Logo no primeiro episódio ela decidiu mudar completamente. Tanto que decidiu mudar que ela largou o até então noivo dela em cima do altar porque ela não queria casar com ele, não queria mais aquela vida. E foi aí que ela foi morar na casa da Mônica, uma das demais personagens protagonistas de Friends. E o mais engraçado é que ela chega vestida de noiva mesmo, né? O tanto que ela tava decidida, que ela foi do jeito que ela tava e é isso. E como Rachel sempre teve tudo do bom e do melhor, quando ela foi pra morar na casa da Mônica, ela decidiu trabalhar por si mesma e começou como garçonete no próprio Central Park, que ficava no térreo do andar do prédio onde eles moravam. E é bonito ver ao longo da série essa evolução da Rachel, né? Ela deixando de ser uma mimada, uma ignorante, e muitas vezes para se tornar uma mulher independente, né? Ela vai conquistando o que ela sempre desejou, né? Então ela sempre pensou e almejou no ramo profissional e ela consegue chegar. Você vê que nas últimas temporadas que ela alcança um patamar onde, poxa, eu não imaginava que ela chegaria na primeira ou na segunda temporada de Friends. E Rachel então reencontra o irmão dessa amiga, né, da Mônica, que ela foi morar junto. O outro personagem desse vídeo, o Ross. Ao longo da série, da primeira temporada, a gente percebe, e a série não tenta esconder isso, que o Ross, desde que ele conhecia a Rachel lá quando eles eram pequenos, ele era apaixonado por ela, e isso é enfatizado algumas boas vezes. Bom, Ross nunca se declarou, né, para Rachel quando ele era mais novo, e viveu a vida dele, né? As coisas foram seguindo, ele acabou casando, enfim. E como ele nunca disse para a amiga rica da sua irmã que ele gostava dela, ele foi reprimindo esse sentimento e nunca dizendo abertamente o que ele sentia. Bom, Ross cresceu, ele se formou, ele se casou, ele teve um filho, ele divorciou algumas vezes na série. Então Friends começa mostrando um Ross deprimido, né? Um Ross recém-divorciado, um Ross triste. Quando Rachel reaparece na vida da Mônica e do Ross, ele se lembra de todo aquele sentimento que ele tinha por ela.
E aos poucos, né, conforme os episódios vão passando, ele vai se entregando a esse antigo desejo, até que um momento acontece dele falar o que ele sentia pela Rachel nos anos anteriores e até mesmo no momento atual, né? Tem uma cena que, ela além de engraçada, ela é muito bonitinha, né? Que é do Ross e da Rachel dando esse primeiro beijo, né? Eles têm uma leve discussão, eles estão na entrada do Central Park, a Rachel manda ele embora por algum motivo que eles estavam brigando, e ele concorda, eles discutem, ele sai, ela tranca todas as fechaduras da porta, e aí passa pouco tempo, o Ross aparece, tipo assim, olhando pra ela assim, de fora da cafeteria, enquanto ela olha para trás e percebe que ele tá lá, ela tenta abrir a porta, mas não consegue, ele demora demais, então essa cena que era para ser muito fofa, ela acaba sendo muito engraçada também, né? E acontece ali o primeiro beijo de Ross e de Rachel. Rachel e Ross, eles acabam namorando outras pessoas ao andar da série, né? Bom, se você é fã de Friends, deve lembrar do Paolo, né? Ou então mesmo da própria Emily. Mas é aqui nesse ponto que eu quero chegar. Quero falar um pouco sobre a dificuldade que Ross e Rachel têm de entender o amor, sentir o amor, demonstrar, enfim. Ross, entre indas e vindas, namorou a Rachel algumas vezes. E entre erros e acertos dos dois lados, você percebe que eles tinham um sentimento sincero um pelo outro. Bom, Ross ele foi trocado no seu antigo casamento e isso causou uma insegurança muito grande nele. Então ele sempre teve medo de perder a pessoa com quem ele estava, né? Isso no caso sempre era, na sua grande maioria, perder a Rachel. Enquanto Rachel, ela tinha dúvidas, né? Porque ela tinha saído do altar de quem ela não gostava, de um quase casamento que ela sabe que seria frustrado, né? Então os dois têm experiências antigas bem complicadas que eles teriam que lidar enquanto eles ficavam juntos ou tentavam ficar juntos. Ross cometeu vários erros com Rachel, né? Um deles é que em uma noite onde a Rachel e ele dão uma briga e ela pede um tempo para eles pensarem, na mesma noite o Ross acaba dormindo com outra mulher, né? E logo na manhã seguinte a Rachel vai até o encontro de Ross para dizer para ele que ela não queria terminar nem nada. E a moça estava lá na casa do Ross, então isso é até um ponto de discussão na série, né? Algumas pessoas falam que o Ross traiu, outras falam que a Rachel tinha terminado com ele. Enfim, não é nesse assunto que eu quero tocar agora. Fato é que o Ross deitou com outra mulher, e isso quebrou a confiança da Rachel, e quebrou de um jeito muito forte nela. Bom, algum tempo se passou, né? E em um determinado momento, numa viagem que todos eles fazem, Rachel escreve uma carta para o Ross. Essa carta tinha 18 páginas e ela foi preenchida frente e verso, como bem especificado na série. Era uma carta dizendo sobre como eles eram um casal, enfim, a gente não tem essa carta na íntegra, nós não lemos, inclusive o Ross também não leu. E por que ele não leu, né? Afobado, sem paciência, só querendo ter a Rachel logo, ele vê as páginas, fica incrédulo com a quantidade, frente e verso, deixa a carta pra lá, vai até a Rachel, fala que leu e eles ficam juntos ali naquele momento, né? Mas a uma hora a verdade tinha que vir à tona, né? Ela descobre que o Ross nem encostou na carta e então eles brigam de novo e aí ele quebra mais uma vez a confiança da Rachel, né? É como se ele não tivesse nem consertado essa confiança. E aos defensores de Ross, fiquem tranquilos, né? Eu não vou deixar a Rachel isenta aqui, né? Ela também cometeu vários erros. Ela tenta sabotar o relacionamento do Ross algumas boas vezes, né? Com a Bonnie, com a Julie, enfim. Bom, fora que ela apareceu no casamento do Ross com a Emily, né? O Ross ia se casar com uma outra mulher. Rachel, se eu não me engano, não foi convidada, mas de última hora ela decide ir, aparece lá. E, bom, quem assistiu a série sabe o que aconteceu naquele casamento. Agora, é fato que o Ross ele comete muito mais erros, eles são muito mais profundos, na minha opinião, com a Rachel do que ela com ele. Né? Duas cenas que mostram pra mim como o Ross é bondoso com a Rachel são as seguintes. Na quinta temporada, episódio 5, Ross ele encontra a Rachel, né? Depois que... Eu vou contar o que aconteceu, né? Ross ele fala o nome da Rachel em cima do altar, ao invés de falar o nome da Emily, né? E depois de algumas conversas, a Emily perdoa Ross com uma condição de que ele não falasse mais com a Rachel. Ross então ele foi contar isso pra Rachel e ela ficou, nossa, que maluca, você não vai fazer isso, né? E o Ross ele acaba fazendo por um tempo porque ele quer manter o casamento com a Emily, né? A Rachel até que tenta respeitar isso por um momento.
Mas, no episódio 21 da 8ª temporada, Rachel ela diz pro Ross que não gostaria de ver ele saindo com ninguém. Detalhe é que eles não estão namorando, nem estão juntos. Ross ele conhece ali eu não lembro muito bem quem é a personagem que ele acaba conhecendo lá, mas a Rachel simplesmente fala que não gostaria que ele saísse com ninguém, e Ross ele simplesmente aceita esse pedido da Rachel. Enfim, eu poderia passar aqui mais 10 minutos falando de várias formas que eles acertaram, que eles erraram, juntos, separados, como um casal, no final da série, Rachel com o Joey, enfim, podia falar várias coisas que poderiam fazer com que eles não ficassem juntos ou ficassem, erros e acertos, mas o ponto que eu quero chegar é sobre a dificuldade em saber amar, aonde está a base sólida para eles entenderem o que é amor. Em 1 João 4, do 17 ao 19 diz: à medida que permanecermos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus Pai nos ensina o que é amar ao entregar o seu Filho, seu único Filho, para morrer em nosso lugar, e que todo aquele que nele crê não perecesse. Jesus nos ama quando se entregou por nós. Aprendemos com Jesus o que é um amor sacrificial. E esse amor não é uma constante roda de satisfação própria. O amor é amar sem esperar nada em troca. O apóstolo João nos diz nesses versículos sobre o que é amar, sobre o que é o amor de Deus, para que nós não temamos o castigo, pois nós experimentamos o verdadeiro amor. O medo de sermos castigados, o medo do inferno, nos afasta do abraço quente de Deus Pai. E Ross, com medo de perder Rachel, deposita nela toda a sua insegurança. Insegurança de perdê-la, assim como ele perdeu outras pessoas na sua vida. E com isso, ele comete erros e mais erros por não saber controlar esse sentimento que ele tem. O sentimento que ele tem é medo, muito maior do que amor. E Rachel deposita em Ross todo o seu egoísmo por saber que ela era muito amada por ele. Mostra que por um momento ali o que ela sentia não era amor, mas sim o sentimento gostoso que ela sentia de ter alguém tão desejado por ela, que desejasse ela no caso. Isso se torna um problema para ela porque ela acaba sabotando vários dos relacionamentos do Ross porque ela quer sentir só para ela aquilo que o Ross dava só para ela. Mas Deus nos amou sem pedir nada em troca. Ele entregou seu filho, que foi considerado culpado, mesmo ele não tendo culpa de nada, culpado em nosso lugar. O Cordeiro que morreu por amor, sem ter dúvida do amor dele para nós. Olha, e nem 18 páginas escritas frente e verso, e nem negar irmos ao Discovery Channel são suficientes para nos desculparmos com Deus. Mas mesmo assim, Ele nos ama. Jesus é a base do perdão perfeito que Rachel precisava ter para perdoar Ross. E Jesus também é a confiança no amor que Ross não tinha quando começou a se relacionar com a Rachel. E mesmo não se suportando por diversas vezes, Ross e Rachel eles ficam juntos no final da série. E Ross e Rachel criavam muitas barreiras nesse amor que eles tinham. Mas a gente sabe que o verdadeiro amor supera todas as barreiras e todos os problemas. O amor nos amou. E você pode assistir Friends, tanto dublado quanto legendado, no HBO Max. Vou deixar aqui o link na descrição. Se você gostou do vídeo, eu te convido a deixar um like aqui. E se você gostou realmente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Use o campo dos comentários para deixar alguma sugestão de futuros temas de vídeo. Se quiser me acompanhar no Instagram, ele vai estar aqui na descrição e também aparecer em algum lugar aqui na tela. Muito obrigado por me assistir até aqui e até mais.